E aí, galerinha do primeiro ano, como é que vão? Tudo bem? Eu espero que sim. Como é que passaram a semana, final de semana? Eita, vamos lá. Última aula, né? Penúltima, na verdade, da manhã de vocês, que vocês ainda têm aula de ciências, biologia, nem sei mais se já mudou, se não mudou. Mas enfim, vamos lá. Nossa matemática no pedaço, então mais uma aulinha pra gente continuar. Vocês devem ter escutado o nosso podcast, não é isso? Na segunda-feira. Quem não escutou, escute, porque tem que estar ligado em todas as nossas atividades. E vamos adiante para ver qual é o nosso conteúdo de hoje. Vocês já estão sabendo, quem já participou, produtos notáveis. Começando a estudar a nossa boa e velha álgebra. A álgebra, para quem não sabe, é a matemática com letras, numa linguagem bastante popular. Aritmética, números, álgebra, números e letras, e geometria, figuras, ok? Mas bem, vamos lá para a nossa aula de álgebra de produtos notáveis, unidade 2 do nosso livro, da página 60. Então, quem quiser pegar o livro para acompanhar, tá certo? Fica à vontade, pega o livro, pega o caderno, o lápis, a borracha, a caneta, se prepara, bota o copo com água do lado, um suquinho se tiver, um cafezinho, um chá, vocês é quem sabe. Estão em casa, Dio não vai pegar no pé de vocês mesmo. Cuidado para não derramar no computador, no celular e depois não ter prejuízo, viu? Bom, preparados? Então vamos lá. 3, 2, 1. Ação! E é isso aí. Cadê eu? Deixa eu aparecer aqui no canto. Oi, tô aqui. Professor Ivandro, muito prazer, como é que estão todos? Eu já fiz essa pergunta, não preciso fazer de novo, mas vamos lá. Então, continuando nossa aula 48. Ixi, aula pra dedéu já, não é? 48 aulas é muita aula já. Mas enfim, correndo contra o tempo, nossas aulas estão chegando ao fim, não é isso? Da segunda unidade. Organize sua vida, veja se você não tem nada pendente, se tiver resolva logo, até porque não vou estar lembrando mais ninguém, hein? Já tá todo mundo já grandinho, já todo mundo sabendo direitinho o que é que faz da vida. E prontos, preparados já conversei demais, já enrolei demais. Nós vamos falar então hoje, como eu já disse, sobre produtos notáveis, certo? Mas antes da gente falar sobre eles, a gente vai aqui fazer um breve histórico, conforme o livro de vocês está aí sugerindo, sobre algumas questões importantes até para vocês entenderem quando a gente estiver conceituando o assunto. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre monômios. Esse foi assunto de vocês do oitavo ano, ok? Sétimo e oitavo ano, monômios. Então, monômios são aquelas expressões algébricas que só tem um termo. Exemplo, x ao quadrado é um monômio. X ao cubo é um monômio, ok? 2y à quinta é um monômio. AB ao quadrado é um monômio. X ao cubo y ao quadrado z é um monômio. Então, monômios são expressões algébricas em que há apenas um termo. Então, aqui, ó, os expoentes, vocês não devem lembrar mais disso, representam o grau do nosso polinômio, nesse caso aqui do nosso monômio. Então, aqui a gente tem um monômio de grau 2, monômio de grau 3, monômio de grau 5 e por aí vai, ok? E o monômio, ele pode ter mais de uma letra e continuar sendo monômio, certo? Na verdade, o que diferencia um monômio de um binômio, de um trinômio ou de um polinômio, que são os nomes mais comuns que a gente usa, são a quantidade de membros. Então, mono 1, ok? Aí a gente tem o que? O famoso binômio. É tão famoso que ele deu origem a um assunto importante na matemática,
que é o chamado binômio de Newton. Então, esse assunto aqui, binômio, esse nomezinho aqui, binômio, ele existe porque a gente fala de dois termos. Então, o binômio, ó, vem de quê? De dois. O que é uma pessoa bígama? Uma pessoa que tem dois casamentos. E aqui no Brasil não é aceito judicialmente, né? Legalmente, religiosamente. A pessoa não pode ter dois casamentos. A pessoa pode, não deve, mas até pode ter um amante e um casamento. Não deve, mas dois casamentos não pode, é legal. Tá certo? Então, diferente de outras culturas em que é visto o casamento como algo polígamo, ou seja, poli de vários, a gente vai ver já. Então, por exemplo, se a gente tiver aqui uma equação do primeiro grau, ó, x mais 1, isso é um exemplo de um binômio. Uma equação do segundo grau incompleta, ó, x ao quadrado mais 2, é um binômio. Se eu quiser pegar uma equação do terceiro grau, x ao cubo menos 1, também é um binômio. Vou pegar essa aqui, ó, e vou juntar com essa. Então, vou fazer aqui, ó, 2y à quinta mais x ao cubo. É um binômio, tá certo? Então, observem aqui que a diferença do monômio para o binômio está justamente em que, no sinal, ó, eles têm um sinal de mais ou de menos para separar os termos. Então, toda vez que a gente tiver um sinal separando, a gente tem dois termos, ou seja, a gente tem um binômio. Dessa mesma feita, nós temos também o trinômio. E como vocês já são sabidinhos, trinômio, ó, trinômio vem de quê? Vem de 3. Então, se eu tenho aqui uma equação, por exemplo, do segundo grau completa, x ao quadrado mais 4x mais 2, ó, 1, 2, 3. Isso é um trinômio. Eu posso ter também aqui AB ao quadrado, vou pegar aqui de cima, ó, mais A ao quadrado B mais AB. Ixi, professor, confundiu tudo. Não confundiu nada. Negócio de confundir tudo. Vocês reclamam de tudo. Repare por que não confundiu. Porque aqui o A é grau 1. O B que é grau 2. Aqui é o inverso. O A é grau 2 e o B é grau 1. Já aqui, todos os dois são grau 1. Então, repare que nenhum monômio é, ó, nenhum monômio, nenhum monômio é semelhante. Ah, monômio semelhante, o senhor falou disso, parecido quando falou de fração equivalente. Tá, vai, faz de conta que, faz de conta, mas não é bem isso. Mas por que a gente está levando em consideração isso de semelhante? Porque, por exemplo, ó, pegadinha de Ivandro, não é pegadinha do Faustão. Se eu tenho lá, ó, vou até destacar aqui de lilás. Se eu tenho x ao quadrado mais 2 menos 3x mais 5x ao quadrado mais 4x mais 3. Ih, professor, confundiu. Repare, aí não pode chegar da onde Tabaréu e botar 1, 2, 3, 4, 5, 6. É sexnômio, professor. Nada de sexnômio, não existe isso. Depois de trinômio só pode vir polinômio. Tá certo? Então, lembra das sílabas? Monossílaba, dissílaba, embolei tudo aqui. Vamos repetir. Monossílaba, dissílaba, não é bissílaba, é di, no caso do português, do matematiquês é binômio. Então, monômio, monossílaba. Então, um termo, uma sílaba. Binômio,
dissílaba. Então, um termo, dois termos, duas sílabas. Trinômio, trissílaba. Três termos, três sílabas. Aqui é a mesma coisa. Polinômio, quatro ou mais termos. Polissílaba, quatro ou mais sílabas. Então, aqui é um polinômio, né? Nha, 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 nha. Peguei vocês, não é. Ó, porque não é. Esse é semelhante a esse, ó. Todos os dois são x ao quadrado. Ah, professor, mas um tem 5 e o outro não tem nada. Sim, gente, mas não tem nada, a gente sabe que tem quanto aqui? 1. Então, esse tá da família desse. Tem que botar tudo para dentro de casa. Então, agora, ó. 3x e 4x. É a mesma família, ó. E, por último, 2 e 3 também é da mesma família. Então, eu não posso olhar, contar de cara e dizer que isso aqui é um polinômio. Eu tenho que ver se não tem aqui, ó, monômios semelhantes. Tudo isso vocês já estudaram, gente. E nesse caso tem. Então, se tem, eu tenho que resolver. Esse com esse, ó. 5 mais 1, 6x ao quadrado. Quanto tem aqui? Mais 4. Quanto tem aqui? Menos 3. Se tem 4 e tira 3, fica mais 1. Não precisa botar 1, já tá aqui escondido, ó. Eu tenho 2 e tenho 3. Eu vou ficar com 5. Então, ó, vou até cobrir aqui de novo, ó. Ah, meu Deus, volta. Eu quero da mesma cor, para não confundir vocês. Aqui. Então, ó, o 5, que foi a soma do 3 com o 2. Ok? Aí vem o x, que foi a subtração do 4 pelo 3. Ok? E o 6x ao quadrado, que foi a soma do 5 mais 1. Então, nesse caso aqui, quantos termos eu tenho aqui? Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho trinômio, ó. Então, aqui também é um exemplo de trinômio. Prestar atenção na pegadinha? Então, tem que estar ligado nisso aí. Observe que, apesar de eu ter vários termos aqui, eu não tenho um polinômio, porque vários desses termos são chamados de monômios semelhantes. Então, se são monômios semelhantes, a gente tem que resolver, deixar no que a gente chama de equação, né? Vamos dizer, usar essa palavra, equação ou forma reduzida, e aí sim a gente vai contar os termos e saber quantos tem. Aqui eu não posso juntar 6 ao quadrado, 6x ao quadrado com x, porque aqui é grau 2 e aqui é grau 1, os expoentes são diferentes. Então não vai botar 7x ao quadrado ou 7x, pegar esse 2, juntar aqui, não pode, tá certo? Então aqui essa é a equação ou a forma reduzida do polinômio. Ok? Tá claro? Mas eu preciso achar um polinômio. Se eu vi que o trinômio ele vai até 3, o polinômio vai ser 4 ou mais termos. Então aí eu vou pegar aqui exemplos de polinômios. Eu vou botar aqui 5x à quinta mais 4x à quarta menos 3x à terceira mais 2x ao quadrado menos x mais 1. Repararam? 1, 2, 3, então já não é mais trinômio. 4, 5, 6, polinômio. Ok? Então repara. Ah, professor, por que não pode juntar aí tudo, se tudo é x? Gente, tudo é x, mas cada x tem um expoente diferente, não pode juntar.
só pode juntar quando tiver o expoente igual. Aí a gente chama de monômio semelhante. Aí a gente junta. Mas aqui é um 5, aqui é um 4, aqui é um 3, aqui é um 2, aqui é 1. E aqui não tem nada. É como se tivesse um x elevado a 0 e x elevado a 0 dá 1. Por isso que 1 vezes 1 é 1. Tá certo? Então repare que esse aqui é um exemplo de um polinômio. Ok? 4 ou mais sílabas. Vamos ver outro exemplo aqui. 3a ao quadrado, b ao quadrado, menos 5a ao quadrado, b. Tá vendo que já é diferente? Mais 7. Deu tilt aqui, foi a b ao quadrado, menos 3ab. Então, ó, tudo diferente. Quadrado nos dois, quadrado no A, quadrado no B, quadrado em ninguém. Então, eu não posso juntar, certo? 1, 2, 3, 4, 4 ou mais, polinômio, tá certo? Então, tudo isso vocês já estudaram, mas não lembram de nada, porque eu sei que vocês não lembram nem o que vocês comeram ontem. A verdade é essa. Então, todos esses são exemplos de polinômio. Vocês têm isso lá no livro de vocês, na página 62. Aí vem com outros exemplos e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Vamos lá. Mas eu quero falar aqui agora com vocês, feito essa breve revisão, sobre o que? Sobre produtos notáveis, ok? Esse é o nosso assunto. Então, produtos notáveis são o quê? Produtos notáveis são como se fossem polinômios especiais, vamos dizer assim. Eles têm formas especiais de serem resolvidos. Por quê? Porque a gente aprende algumas regras e quando a gente aplica essas regras a essas situações, a gente tem exemplos clássicos e por serem clássicos a gente dá um nome diferente a eles, que é o que a gente chama de produtos notáveis. Então, o que é uma coisa notável? É uma coisa que tem características únicas. Então, aquela pessoa é um notável, ela conseguiu atingir um estágio máximo de qualificação, certo? Então, isso aqui é como se fosse a mesma coisa. Produtos, porque vem de quê? De multiplicação. Lembre sempre disso. Produto é o resultado da multiplicação. Um produto notável, então ele tem uma característica muito peculiar, bastante específica. Aí nós temos aqui, logo na página 63, o quadrado da soma de dois termos. Ok? Então, tá lá na página 63 do livro de vocês. O quadrado da soma de dois termos é representado por x mais y ao quadrado. Então, o que é o x mais y ao quadrado? É nada mais, nada menos do que isso vezes isso. Não é? Se é ao quadrado, aqui é 1, aqui é 1, eu somei os dois para chegar nessa resposta. E aí, para eu resolver isso aqui, é só eu aplicar aqui a propriedade distributiva. Vamos lá? X vezes x. X, 1, ó, vezes, ó, 1 mais 1, 2. Tá vendo? Que é produto vezes, aí vem aqui agora, vou pegar aqui outra cor, x vezes y, xy. Ok? Agora eu vou pro outro, ó, y vezes x. Eu não vou colocar, gente, YX. Por quê? Porque a gente segue a ordem do alfabeto. Então, vai ficar aqui, ó, mais XY. Ok? E por último, Y vezes Y. Que vai dar o quê? Y ao quadrado. Então, ó, quadrado aqui, o dobro do meio. Seria uma dicasinha que a gente poderia passar. E aí, o que aconteceu quando a gente aplicou a distributiva aqui, ó? A gente descobriu que o meio apareceu o bonitinho
do monômio semelhante, ó. Aqui, xy, aqui, xy. O que é que eu faço com eles? Resolvo. 1 mais 1 dá quanto? 2. Então, qual vai ser a resposta aqui? X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Então, toda vez que vocês tiverem um produto notável desse tipo aqui, ó, quadrado da soma de dois termos, não precisa nem aplicar essa distributiva aqui como a gente fez. É só a gente fazer isso aqui, ó, a mais b ao quadrado. A gente joga o quadrado no primeiro, a gente coloca 2 vezes os termos, mais o quadrado do segundo. Então, ó, eu acho que vocês já ouviram isso. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, essa é a regra que a gente usa para resolver esse produto notável aqui, ó. Toda vez que aparece aqui com mais, então, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos ver se não está igual ao anterior. Vamos voltar aqui, ó, igualinho, ó. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui é a mesma coisa, ó. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vão gravando isso aí, porque vocês vão aprender, nem que seja por osmose, vão ter pesadelo. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vão aprender, não tem pra onde correr. Vocês vão gravar isso aí pro resto da vida. E aí, do mesmo jeito que a gente tem o quadrado da soma de dois termos, a gente também tem o quadrado da diferença de dois termos. Então, ó, vou escrever aqui, é outro produto notável. Quadrado da diferença de dois termos. Então, se a regra vale para um, a regra vale para o outro também. E aí a gente vai pegar, ó, x menos y. Espera aí que eu botei o menos aqui que não tem. X menos y. Vixe. Tá barril aqui hoje o negócio. X menos y, Ivandro. Agora sim, ao quadrado. Então, o que que a gente faz? Se aqui a gente aplicou o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo, aqui só muda o quê? O sinal do meio, não é? Então, a gente faz a mesma coisa. Quadrado no primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. E agora, professor Ivandro, vai ser menos ou vai ser mais? Vai ser mais o quadrado do segundo. O menos só vai aparecer no meio. Querem ver por quê? Vamos aqui resolver isso aqui como a gente fez o primeiro caso lá. X menos y ao quadrado é x menos y vezes x menos y. Olha a distributiva aqui de novo. Ah, professor, de novo isso? De novo, vamos lá. X vezes x. X ao quadrado. Ok? Outra cor. X vezes y com sinal de menos, ó. Menos 2xy. Agora aqui em cima, ó. Menos de novo. Bota logo lá o sinal. X. Pera aí, gente, que eu fiz loucura aqui. Rebobina a fita. Pronto. Rebobinou. Vamos lá. X ao quadrado. X vezes x. X ao quadrado. Aí vem x vezes y com sinal de menos. Menos xy. Já tava botando a resposta na pressa, gente. Agora aqui, ó. De novo. Menos y vezes x. Menos xy. Agora sim. Menos com menos dá o quê, meu povo e minha pova? Menos com menos dá mais y ao quadrado, ó. Por que quadrado, professor? Vou repetir, gente, ó. 1 e 1. Lembram da regra de lá, ó? Que a gente aprendeu. Quando eu tenho isso aqui, o
que eu faço? Conserva a base e soma os expoentes. Ó, que a gente não pode esquecer do que a gente aprende na matemática, que uma coisa complementa a outra. Então, aí agora eu vou continuar aqui, ó. Igual, vai dar o quê? X ao quadrado, menos, aqui eu tenho que somar, hein, gente? Não vai fazer menos com menos mais. Então, aqui, ó, tá devendo R$1 de professor Ivandro do ano passado, tá devendo R$1 de professor Ivandro desse ano, tá com a dívida de R$2 com o professor Ivandro, que eu vou cobrar juros quando voltar. Mais y ao quadrado. Repare se não é igualzinho, igualinho lá em cima, ó. Igualinho, igualinho, ó. Que bonitinho. Igualinho, igualinho. Então, o que é que eu vou fazer, gente? Se é igual, pra que eu vou perder tempo fazendo essa contarada toda sem necessidade? Não precisa, então, eu vou pegar e aplicar logo o produto notável aqui. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Perceberam agora por que aqui apareceu mais, ó? Porque aqui, ó, menos com menos virou mais. Certo? Então, aqui, fazendo outro exemplo aqui. Estou fazendo, por enquanto, só literais, hein? Eu vou pegar agora aqui esse exemplo aqui e vou mudar só uma letra aqui, tá certo? Eu vou botar A menos C ao quadrado. Então, vai ser o quê? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro, que é A, vezes o segundo, que é C, mais o quadrado do segundo, que é C ao quadrado. Então, ó, sempre a gente aplica o produto notável de forma direta e clara, certeira, ó, papufo, não tem necessidade de fazer essa conta toda. É por isso, torno a repetir, por isso que ele chama produto notável, porque ele tem uma forma mais rápida, mais especial, mais fácil, mais de flash para chegar na resposta, ok? Então vamos lá, continuando aqui. Próximo, produto da soma pela diferença. Produto da soma pela é a lá, pela de feifereria se assim cedilhar. Produto da soma pela diferença. Esse é o outro produto notável que a gente vai aprender agora. É engraçado, quando eu passo esse aqui parece que borra, né? Igual a tinta de verdade. Então vamos lá, página 65 do livro. Se eu tenho x mais y, x menos y, ó, vamos ler isso aqui em cima. Produto da soma pela diferença. Ó, o que eu tenho aqui, ó, uma soma, uma diferença e uma vezes a outra. É o que está escrito aqui. O nome está cá embaixo, o nome está aqui em cima do que está escrito aqui. Ok? Então, o que a gente faz? A gente pega aqui agora e resolve. Vamos lá, distributiva de novo. Primeiro a gente vai aprender assim. Depois a gente vai aplicar o notável, ó. Para a gente ser notável, a gente tem que aprender o básico. X vezes x. X ao quadrado. X vezes menos y, menos xy. Agora eu não errei. Vamos lá pra cima agora. Mais. Mais. Vamos ver o que vai dar isso. Mais xy. E agora? Mais com menos. Mais com menos dá o quê? Menos y ao quadrado. O que aconteceu agora, gente? Ó, eu não posso somar mais aqui no meio, como a gente fez no anterior. Por quê? Porque um é mais, outro é menos. Se um é mais, outro é menos, eu posso, ó, cortar os dois, gente. E aí eu vou ficar com x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, quando eu tenho um produto da soma pela diferença, qual seria a forma notável de resolver isso? Se eu tenho a mais b, a menos b, é só eu colocar a ao quadrado menos b ao quadrado. Porque eu já sei que o meio vai se anular. Então, aqui eu aplico o produto notável direto. Olha como é simples isso, como é legal. Então, esse é o terceiro produto notável que a gente tem para estudar.
Se eu tenho aqui, por exemplo, vamos agora trabalhar com números. Se eu tenho x mais 2 ao quadrado. Então, o que que eu faço? Quadrado no primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, ó. 2 vezes x vezes 2. Quem souber já resolve rápido, direto. Mais o quadrado do segundo. Eu estou fazendo passo a passo só para vocês entenderem. Então, vai ficar x ao quadrado. 2 vezes 2, 4. 4 vezes x, 4x. Número e letra não mistura, então repete. Mais 2 ao quadrado, que vai dar 4. Agora, vamos inverter o sinal. Então, esse aqui é o primeiro que a gente viu. O quadrado da soma de dois termos. Vamos ver agora o quadrado da diferença de dois termos. Se eu quiser aplicar o produto notável, como é que fica? Mesma coisa, ó. Quadrado do primeiro, só que aqui vai ser menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Bora fazer direto. 2 vezes 2, 4. 4 vezes x, 4x. Mais, lembre que o menos é só no meio, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Agora, se eu tivesse o produto da soma pela diferença, ó, se eu tivesse x mais 2 vezes x menos 2. Como é que eu aplicaria aqui o produto notável? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E aí resolve. Do x ao quadrado, não tem o que resolver, né? Menos 2 ao quadrado, 4. Pronto. Então, quando eu tenho números, a diferença é que eu tenho que resolver as operações numéricas. Aqui a gente fez exemplos só literais, não tinha nenhuma operação numérica para resolver. Tá certo, gente? Então, esses são os exemplos mais clássicos e mais práticos para a gente dos nossos produtos notáveis, ok? Que eu gostaria que vocês aprendessem. Temos ainda mais dois lá na página 69, que é o cubo da soma de dois termos e o cubo da diferença de dois termos. Mas esses a gente não vai ver não, porque eles não são tão comuns assim, tá certo? E aí eu vou deixar pra gente trabalhar eles numa maneira mais prática no nosso cotidiano, tá bom? Nas nossas atividades em geral. E aí, como a nossa aula também já esgotou o tempo, a gente se encontra de tarde no nosso plantão de orientação, tá certo? Deus abençoe vocês, até lá, valeu galera!